E aí, pessoal, vamos lá? Vamos falar aqui hoje sobre números complexos e suas propriedades. Vamos lá, então, como que a gente começa a tratar esse assunto? Com uma situação problema, bem legal. Então, Maria Eduarda deseja construir um canteiro de forma retangular, cujo perímetro seja 12 metros e que possua exatamente 10 metros quadrados de área. Quais as medidas dos lados desse retângulo? Lembrando, né, que perímetro é a soma de todos os lados, né, da, da figura. No caso aqui é um retângulo, né? Então a gente tem aqui um retângulo, que é o formato do canteiro que ela quer. A gente já sabe a medida da área, que é de 10 metros quadrados. E o perímetro, 12 metros. Então, modelando aqui essa solução, podemos elaborar a seguinte equação para tentar resolver o problema proposto. Nós temos aqui o formato do canteiro, né, que é um retângulo. Nós temos aqui a área, que já sabemos, 10 metros quadrados. O perímetro de 12 metros. Sabendo que as medidas aqui são x e y, né? Então eu tenho duas medidas x e duas medidas y, né? Já que no retângulo nós temos duas medidas iguais aqui para cada lado. A área sempre é base vezes altura, portanto x vezes y. O perímetro é 2x mais 2y. Como assim? Porque ou é x mais y, que é a mesma coisa de 2x mais 2y, tá? Então não tem muito segredo aqui não. Como a área deve ser igual a 10 metros quadrados, nós temos o quê? X vezes x tem que ser igual a 10, que é a formulazinha da área. Mas a gente pode então formar aqui duas equaçõezinhas, né? Então, para a área, x vezes x é igual a 10 e a outra, o perímetro, né? 2x mais 2y é igual a 12. Então, a gente tem duas equaçõezinhas, uma equação 1 e uma equação 2. Na verdade, a gente tem um sisteminha aqui, né? Mas é claro que vocês já viram sistema e vocês sabem resolver sistema. A gente tem mais de uma forma aqui para resolver sistema, tá? A gente vai resolver aqui pela substituição, tá? Então, na equação 2, que eu achei mais interessante de pegá-la, aqui mais simples de fazer, eu vou subtrair 2x dos dois termos, dos dois membros, tá? Então, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então, eu faço isso daqui, ó. Na verdade, meu objetivo aqui eu tenho que sumir com um deles, né? Eu não posso ficar trabalhando aqui com x e y aqui, porque eu não vou resolver nada isso daqui. Então, qual é a forma mais fácil que eu achei aqui para poder sumir com um deles aqui? Eu poderia fazer com y, mas eu quero achar o x primeiro, tá? Então, mas eu poderia fazer a mesma coisa com y, mas achei mais interessante fazer aqui com x. Acho que eu estava mais inspirado pensando no x no momento. Então, eu peguei aqui tudo que eu vou fazer desse lado, eu faço do outro lado da igualdade. Então, se eu vou tirar 2x aqui, eu vou tirar 2x aqui, tá? Então, 2x menos 2x mais 2y é igual a 12 menos 2x. Por que eu fiz isso? Para poder eliminar um dos camaradas aqui. Me sobrou quem? 2y igual a 12 menos x. Resolvendo aqui, ó. Eu dividi por 2, tá? Tanto um lado quanto do outro, para eu poder ficar com uma equaçãozinha menor aqui. Ou simplesmente você pega o 2 aqui que está multiplicando, passa para cá dividindo, tá? O que a gente costuma fazer é isso aí, né? Mas ou eu pego e divido 2, todo mundo aqui por 2, esse por 2, por 2, por 2, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro.
Mas o que a gente já está mais acostumadão aí de fazer é pegar isso aqui, esse 2 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, aí ficou o que? 12 dividido por 2, 6, e menos 2x dividido por 2 deu menos x. Até aí, tranquilo. Como eu estou falando que eu estou trabalhando aqui a substituição, então eu achei que y é igual a 6 menos x. Então eu vou pegar esse resultado de y que eu achei e vou substituir aqui na equação 1. A equação 1 é x vezes y menos 10. Então, trocando meu y por 6 menos x, eu fico com isso aqui, ó. Tá? Trocando aqui, ó, o y, perdão, por 6 menos x, eu fico com isso aqui. Como que eu cheguei nesse resultado aqui? Eu apliquei aqui, ó, a lenda maravilhosa, nunca esquecida, da distributiva, né? Ó, pego aqui, ó, este por este e este por este e chego aqui os resultados, né? Então, ó, x vezes 6, perdão, eu posso fazer esse mesmo, mas como eu comecei com outro aqui, vamos usar esse x vezes x aqui. X vezes x ao quadrado, porém, mais com menos aqui, ó, deu menos. Deixa eu apagar isso aqui que tem duas aqui, né? Não precisa ficar com essas duas aqui, não, senão vai acabar esquecendo. Vamos mudar aqui a corzinha aqui. Então, x vezes menos x ao quadrado. E x vezes 6, tá? 6x. E x, aqui, e esse menos 10, por que ficou menos 10? Esse 10 aqui, ele é positivo, quando ele muda de lado, ele fica negativo. Então, eu tenho essa equação aqui. Com essa equação, como que eu faço para resolver agora? Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Então, agora é só resolver. Tá bacana, tá legal e tá fácil. Equaçãozinha do segundo grau, basiquinha, né? A gente já está acostumado a resolver a equação do segundo grau. Então vamos lá. Então, aqui na minha equação, eu separei aqui os elementos que eu quero. Então, eu tenho aqui menos x ao quadrado mais 6x menos 10. Eu vou pegar aqui cada coeficiente, ou seja, quem acompanha cada um, lembrando que aqui é A, aqui é B, aqui é C, só lembrando aqui a equaçãozinha do segundo grau. Então, quem acompanha aqui o menos x, não tem nada aqui, no caso é menos 1. Quem acompanha x é o 6, e quem acompanha aqui, quem não acompanha na verdade, quem está aqui no lugar do C é o menos 10, ninguém acompanha, né? Se ele é o termo sozinho, independente. Então, como que a gente resolve isso? A gente aplica aqui a formulazinha do delta, né? Lembrando, ó, b ao quadrado menos 4a vezes c. Substituindo aqui cada um no seu cada um. O b é 6, então ficou 6 ao quadrado, menos, que já é da formulazinha, 4 vezes menos 1, vezes o menos 10. Resolvendo isso daqui, nós temos 6 ao quadrado, 36. Aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Menos e menos, mais com menos, menos. Portanto, meu delta é igual a menos 4. Tá? Em outras situações, a gente já iria parar aqui de cara. Por quê? Porque eu vou ter que colocar esse menos 4 aí do delta lá dentro de uma raiz. Quando a gente chega numa raiz quadrada que dá negativa, o que a gente fazia aqui?
A gente colocava que não existe. Então não tinha resposta, né? Torcia para chegar em equação que o delta é negativo, porque eu não tenho que fazer a segunda parte, né? Eu já coloco que não existe e já está resolvido aqui o problema. Mas vamos continuar aqui. Aqui a famosinha, né? Bhaskara. Então, substituindo aqui, ó, B no lugar 6 no lugar de B, então ficou menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta, quem é o delta é o menos 4, coloquei aqui, dividido por 2 vezes menos 1, porque é o meu valor de A. Tentando resolver mais um pouquinho aqui, ó, eu só multipliquei aqui 2 vezes 1, deu menos 2, tá? Só mudei aqui, o restante continua paradinho. É possível resolver essa equação? Isso é possível. Veja, que aqui me deu uma raiz quadrada negativa, né? Então, com raiz quadrada negativa, como eu disse agora há pouco, a gente para, né? Não faz. Então, no conjunto de números reais, essa equação aqui não tem solução, porque não existe x real para tal problema, tá? Para tal raiz. Não existe raiz quadrada de número negativo. Aonde? Nos números reais. Então era impossível fazer isso aí. Tá, então como resolver essa equação? Tá, então a gente vai dar uma olhadinha aqui na história, um pouquinho na história da matemática para a gente ver se existe uma solução possível. Nos números reais que a gente conhece até agora, não tem solução, é impossível resolver. Tá? Mas agora vamos ver se é possível uma solução para isso. Então aqui a gente vai voltar um pouquinho na história. Tem o Niccolo Tartaglia, que é autor de equações desse tipo aqui, tá? Com P e Q reais. Jerônimo Cardano também publicou lá na Artes Magna lá, alguns estudos com equações cúbicas, que já não são equações aqui com quadrado, já são equações do terceiro grau, e aí começou a aparecer raiz quadrada de número negativo, né? Rafael Bombelli deu continuidade às fórmulas lá do Cártano, que ele considerou, ele colocou aqui como ideia louca, né? Ideia louca. E considerou a raiz quadrada de menos 1 um número imaginário. Leonardo Euler, que usou a primeira vez a letra I para representar a raiz quadrada de menos 1. Então aqui é um passeiozinho na história. E Carl Friedrich Gauss, em 1801, usou o símbolo I, criado por Euler, e ele amplificou a aceitação desse símbolo, e aí ele criou a expressão número complexo. Tá? Bom, num passeiozinho aqui pela história, a gente fica um pouquinho de olho ainda na história da matemática, para saber que as equações do segundo grau, que aqui nós estamos acostumados, elas surgiram lá por volta de 1700 a.C. E elas não possuíam raízes quadradas, raiz quadrada negativa. Por quê? Porque as equações elas vinham de situações, problemas que vinham de situações do dia a dia. Então, dificilmente aconteceria situações com número negativo, porque os problemas partiam de situações concretas, né? E aí começou a aparecer o número negativo a partir do momento da ampliação do conjunto de números reais, né? E aí surgiram equações do terceiro grau, e aí começaram a aparecer as raízes negativas. Em busca de um novo conjunto, então lá no final do século XVIII, início do século XIX, os matemáticos, o Tartaglia, o Cardano e Bombelli, eles começaram a tentar resolver problemas relacionados a equações cúbicas. E
eles enfrentaram problemas, né, semelhantes com o que a gente está vivenciando lá no problema da Maria Eduarda, né? E como determinar a raiz quadrada de um número negativo? Então, como que era possível ampliar esse conjunto de números reais? Por quê? Porque no conjunto de números reais não existe nenhum número real que elevado ao quadrado possa dar negativo. Por isso, a impossibilidade de resolver. Então, como determinar a raiz quadrada de um número negativo? A história diz o seguinte, que Bombelli tentou encontrar regras para trabalhar com essas raízes quadradas e números negativos. Ele chamou esses números até então de fictícios, impossíveis, místicos, imaginários. Tá? O imaginário acabou perdurando depois, viu? Então, ele resolveu chamar de esses números negativos de raiz quadrada de menos 1, né? Ou imaginário fictício. Então ele começou e usou as regras já da álgebra elementar para poder ampliar esse conjunto. E para quem fica dizendo aí que matemática é isso, é aquilo, mas essa construção toda é uma construção humana, tá? Então por isso que a matemática é uma construção humana, tá? Ela vai se construindo ao longo da história, tá? Os problemas vão surgindo, vão surgindo resoluções, né? Os problemas vão surgindo e vão aparecendo soluções para esses problemas. Então a matemática é uma construção humana. Para quem fica aí falando mal da matemática, tá? Bom, então a unidade imaginária, aqui em 1777, Leonardo Euler utilizou pela primeira vez a letra I para simbolizar o raiz quadrada de menos 1. Né? Então, o número I para tal, ele é igual à raiz quadrada de menos 1. Então, ele passou a ser chamado de unidade imaginária. Então, essa representação permite a resolução da equação para reais, em que não havia solução lá naquela ideia, na equação lá da Maria Eduarda, lá do começo do problema. Tá? Então, a partir do momento agora que a gente sabe que essa parte imaginária, esse número negativo, essa raiz negativa, ela pode ser considerada como imaginária, como I, e esse I ele tem um valor igual a raiz de menos 1, a gente pode começar a pensar agora aqui. Ó. Então vamos tentar resolver aqui a equação. Nós paramos nesse impasse aqui. Ó. X é igual a menos 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 4 sobre menos 2. A gente parou nisso daqui. Então, como que a gente faz? Vamos tentar resolver primeiro essa raiz quadrada aqui, ó, de menos 4. A gente já sabe um detalhe lá. Raiz quadrada de menos 1 é igual a I, ou I é igual a raiz quadrada de menos 1. Isso a gente já ficou descobrindo agora, olhando o estudo da matemática aqui. Então, se raiz quadrada de menos 4, eu também posso dizer que esse raiz quadrada de menos 4 é 4 vezes menos 1, correto? Por quê? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Se eu separar aqui em duas, eu vou ficar com raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de menos 1. Opa, apareceu um negócio aqui interessante. Já vimos que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Bom, então se eu sei que raiz quadrada de menos 1 é I, e eu tenho separadinho aqui raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de 4 ela é 2, a gente já sabe disso. Raiz quadrada de 4 é 2, mas a raiz quadrada de menos 1, agora nós já sabemos que ele vale I. Então, simplesmente, o que eu faço? Eu troco esse raiz quadrada de menos 1 por I. Então, agora está mais simples, tá, de entender.
Então, quer dizer que se eu já tivesse colocado de cara aí, já estava certo? Tava. Mas aí você não viu a parte da história da matemática? Importante, interessante é você ver o porquê que veio aquilo, né? Não simplesmente a gente já chegar aqui e falar, vamos trocar e pronto, né? Então, se você tiver, por exemplo, raiz quadrada de menos 16. Bom, raiz quadrada de 16 é fácil, né? Raiz quadrada de 16 é 4. Mas se eu tiver raiz quadrada de menos 16, como eu faço? Coloco o quê? 4. E acrescento o quê? I. Pronto. Ah, mas você enrolou tudo isso para poder me falar isso. Era só falar então que raiz quadrada de menos 4 é 2i. Tá, mas se eu falasse, já falei, acabei de falar. Se eu falasse simplesmente para trocar, você não ia conhecer o porquê e da onde veio a história e veio a ideia. Tá? Mas se você encontrar uma raiz quadrada negativa, coloque a solução que você tem e acrescente a letra I. E você terá o resultado. Tá bom? Tá perfeito, tá legal, tá bacana. Então vamos lá para voltar na solução lá da Maria Eduarda. A gente sabe que raiz quadrada de menos 4 é o quê? 2i. Então eu fiquei com isso aqui, ó, menos 6 mais ou menos 2i sobre 2. Aqui eu posso simplificar, né, para facilitar a minha vida. Simplifico aqui todo mundo, ó. Divido aqui todo mundo por 2 e fico o quê? Com isso aqui, ó. Então, menos 6 por 2 aqui ficou 3 e aqui 2 por 2 ficou 1. Como é raiz quadrada, né, ou como é uma equaçãozinha aqui do segundo grau, a gente tem duas respostinhas aqui, né? Eu tenho uma positiva e uma negativa. Então, fazendo aqui o meu x', eu tenho 3 mais 1i, ou simplesmente i, tá? Eu coloquei 1i, mas poderia apenas ser a letra i, tá? E a outra negativa aqui, ó, o meu x duas linhas, eu tenho 3 menos 1i. Então, essa aqui é a solução do meu problema, da minha equação lá da Maria Eduarda. Mas já que agora ela conseguiu resolver o problema dentro do conjunto de números complexos, será se ela vai conseguir construir o canteiro? Bom, isso eu já não sei. Mas a resposta da equação, isso ela conseguiu. Agora, o canteiro já são outros 500, né? Mas vamos deixar isso de lado. Bom, como já sabíamos, a solução desse problema, ele não foi encontrado dentro dos números reais. E sim foi uma solução dentro do conjunto dos números complexos. Completos não, complexos. E Carl Friedrich Gauss foi quem atribuiu este nome aos números imaginários e fictícios. Bom, os números complexos aqui, com a chegada dos números complexos, os nossos conjuntos aqui, eles receberam, aumentou o nosso diagrama, né? Que antes a gente conhecia até então os números naturais, são os números que a gente usa no nosso dia a dia. Depois os números inteiros, que entram aqui os positivos e os números negativos. Ampliou-se aqui com os números racionais, que são os números que podem ser colocados em forma de fração, que já conhecemos. Todos esses aqui a gente já conhece. Os números irracionais, que são o que não podem ser colocados em forma de fração. Todos esses podem ser colocados em forma de fração, né? Por isso que estão um dentro do outro aqui. E os números irracionais são aquelas dízimas não periódicas, lembra? E os racionais, dízimas periódicas. Então, esses não podem ser colocados em forma de fração. Dentro, englobando todos esses, nós temos os números reais. Até então, a gente resolvia até os números reais. Com o aparecimento das raízes quadradas negativas, surgiu então aqui os números complexos. Então o nosso diagrama aqui ele ampliou, né? Até então a gente conhecia até os números reais. Agora a gente passa
a conhecer e utilizar os números complexos também. Bom, isso aqui a gente já falei um pouco disso e nós estudamos um pouco disso lá no nosso texto introdutório que eu passei, né? Então, mas os números complexos são usados muito aqui, são contribuições grandes no ramo da engenharia, na modelagem dos movimentos líquidos, dos gases, da sustentação das asas do avião. Eu falei lá no texto das turbinas, né? Ajuda muito aqui também na questão das linhas de transmissão de energia e telefonia, tá? São alguns exemplos assim da utilização dos números complexos. Bom, então já que a gente está um pouco mais familiarizado com a questão dos números complexos, né, a gente tem aqui algumas questões que podem ser estudadas com números complexos aqui, ó, né? Algumas propriedades, são elas aqui, ó, igualdade, adição, multiplicação. Mas espera um pouco, que essas propriedades nós não vamos estudar nessa aula não. Essa daqui é para conhecimento dos números complexos e propriedades. A gente vai ver isso numa outra aula, essa questão das propriedades, mas ainda faltou um detalhezinho que a gente precisa saber aqui nessa aula, que é como eu represento o meu número complexo no plano. Até então a gente estava vendo, a gente via aqui o plano cartesiano, né? Mas a gente pode usar aqui o plano, é muito parecido. Claro, né? É a mesma coisa, é o plano de Argand-Gauss. A ideia é a mesma, que por exemplo, eu tenho aqui esse ponto 5 e 3, que ele pode ser representado como 5 e mais 3i. Tem esse outro exemplo, 2 e i aqui. Eu posso colocar ele como 2 mais i. Como que eu faço essa representação? Então eu tenho aqui, lembra lá que a gente tinha aqui a representação de x e y? É a mesma coisa, tá? Só que onde é x é a parte real e y é a parte imaginária. Vendo aqui, ó, por exemplo, nesse daqui, ó, esse 5 ele se chama parte real. Esse 3 aqui é a minha parte imaginária, tá? Então, eu coloco lá o 5, que é a parte real, na parte real, 5. O 3 eu coloco na parte imaginária e faço a ligação entre os dois e saiu o pontinho lá que eu procurava, tá? O outro exemplo aqui, ó, mesma coisa. A parte real e a parte imaginária, tá? A minha parte real aqui 2, a parte imaginária i. Esse i é a mesma coisa de 1i, tá? Mas eu só coloquei i. Eu poderia ter colocado 1i? Poderia, tá? Mas eu coloquei só i. Pego aqui, junto os dois e saiu lá o ponto A e o ponto B, tá? Ponto A e o ponto B. O que isso quer dizer? Que dessa forma, todo número complexo, eu vou mudar aqui, ó, é representado por Z, tá? Esse Zzinho aqui, ó, Z minúsculo. Tá? Então, se você ver por aí essa representação aqui, em vez de colocar isso aqui, ó, estiver dessa forma aqui, ó, Z é igual, tá? 5 mais 3i é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, tá? Não vou ficar fazendo aqui não, porque eu tô lascando o negócio aqui em vez de ajudar, tá? Vou até apagar aqui que ficou bem lascado, tá? Mas é a mesma coisa. Em vez de colocar essa parte aqui, eu posso colocar como um Z aqui, tá bom? Bom, então pode ser representado por Z, você vai ver muito por aí. Z igual a 6 mais 7i e assim por diante. Então ele pode ser escrito nesse formato aqui, ó. Z igual a x mais yi, conhecido como forma algébrica, tá?
onde que o x é a parte real de z, que é ou chamado termo independente, tá bom? Então, essa parte real se chama termo independente, e o y é a minha parte imaginária, que é o coeficiente di. Bom, isso aqui não tem muito segredo, tá? Como representar. Aqui, então, a gente só viu aonde você tem uma raiz de número negativo. Você resolve a raiz normalmente e coloca um izinho lá, tá? Para acompanhar. E aqui a representação no plano de Argand-Gauss, tá? Aqui não tem muito segredo, não. Sempre esse número sozinho ele vai na parte real, e o número acompanhado da letra I ele vai na parte imaginária. Lembrando que a parte real é o termo independente e a parte do I é a parte imaginária, que é o coeficiente do I. Tá bom, pessoal? Já ficou longo demais aqui, tá? Mas espero que vocês tenham compreendido e gostado de conhecer um pouco da história da matemática também. Tem exercício lá no caderno do aluno e tem mais um exercício que eu deixei lá de uma resoluçãozinha de equação que eu coloquei lá no trabalho para vocês resolverem lá dentro do conjunto dos números até então. Beleza? Fiquem por aí e esperando a próxima aula, que a gente vai trabalhar com as questões lá das propriedades. Então eu vou ficando por aqui, vocês por aí. Tchau, tchau, até mais.